Olá, olá, bem-vindo ao canal A Mulher que Ama Livros. O meu nome é Cláudia e hoje estou aqui para falar-te dos meus contemporâneos favoritos. Neste canal já existem dois vídeos onde eu vos falo de livros da minha vida, livros favoritos. Eu vou deixar os links na caixa de informações. Então, para comemorar os 11 anos de vida deste canal, eu decidi fazer um vídeo com favoritos, contemporâneos favoritos. Separei aqui alguns livros da minha biblioteca, alguns livros que eu ainda tenho, versão física. Existem muitos outros favoritos, muitos outros. Mas pronto, vamos falar sobre estes. Depois talvez eu faça um outro vídeo com mais favoritos contemporâneos. E vamos começar por um dos meus queridinhos chamado Cisnes Selvagens. É um livro de não ficção. Vai contar a história da China do século XX pela voz, pelo ponto de vista, pelas vivências, pela experiência de três mulheres. A da própria autora, da sua mãe e da sua avó. Portanto, vamos passar aqui por três gerações e tem toda a questão política, todo o sofrimento que estas mulheres passaram, o povo da China passou, por a tradição, a cultura, e é mesmo muito interessante, mas é uma leitura difícil, não se consegue ler muito de seguida. Eu demorei bastante tempo a ler este livro, até porque é muito difícil de digerir, mas é muito interessante. Abre-nos assim os horizontes para outra cultura, não é? Para outras experiências. É de facto a literatura, um dos papéis da literatura é esse, é nós conhecermos outras culturas através destes livros maravilhosos. E não deixe... É um livro difícil, mas precisa de ser recomendado muitas vezes e acabou por ser um livro que me marcou bastante e ficou comigo durante muito tempo e que me deixou mal, triste, angustiada, a refletir sobre tantas diferenças, não é? Basta nascermos noutro lugar, não somos tão diferentes. Enfim, recomendadíssimo. Depois, outro livro chamado As Benevolentes, talvez o maior livro que eu já li, se não o maior, um dos. A letra é assim e todo ele é escrito desta forma, portanto não esperem diálogos. Nós vamos, neste livro nós vamos conhecer um oficial nazi, portanto, aquele que manda matar, aquele que mata os judeus, aquele que está no meio do inferno, não é? É um dos livros mais difíceis que eu já li. Não sei como é que este autor conseguiu entrar na mente desta forma de um ex-nazi, talvez vá às profundezas da maldade do ser humano. Nós conhecemos a história do outro lado. Normalmente nós conhecemos as histórias sobre a Segunda Guerra, mais romanceadas, ou o judeu que sofre e depois se salva e tudo mais. Este não, é o outro lado, não é? É o lado mesmo do diabo, da maldade. É um livro bastante complexo, escrito assim, de uma forma genial. Também não dá para ler muito, é uma leitura que se faz devagar e sem dúvida que é um dos meus preferidos, porque este livro são camadas atrás de camadas, são personagens a questão psicológica das personagens, a questão da dor, do drama, do sofrimento, das dúvidas que ele tem, daquilo que ele se questiona se está a fazer o bem ou o mal, quem é que faz o mal, aquele que manda, aquele que é mandado, aquele que está ao lado de quem manda. Tantas questões que se pode trazer, levantar com este livro. Depois, contemporâneos que eu adoro na fantasia é a Guerra dos Tronos. Eu acho que já é bastante conhecido, não vale a pena estar aqui a entrar em detalhes, mas é uma série imensa de livros. Também há a série televisiva. Eu li os livros, depois vi a série e fui acompanhando, sou completamente fã número 1 da Guerra dos Tronos, adoro todas as personagens que o autor cria, porque não sei como é que ele faz, mas dá vida, complexidade, profundidade, para além do enredo, para além de todas as coisas que vai deixando, todas as peças, todos os pormenores que vai deixando na narrativa.
Até as cenas de guerra são espetaculares. As perdas que nós vamos tendo, as coisas que ganhamos, o sofrimento que temos, é uma série mesmo viciante, personagens que ficam connosco para o resto da vida. Talvez tenham uma série que me deu várias personagens que eu jamais vou esquecer. Só falta o último livro da série, que nunca mais. Depois um livro completamente diferente, muito ao género do George Orwell, que é um autor que gosto muito e que escreveu 1984, A Quinta dos Animais, e para mim escreveu das melhores distopias de sempre. Vem este livro, a Polícia da Memória, escrita por uma autora japonesa, e do qual gostei muito, porque ela sabe misturar o realismo com a fantasia. Assim são cenas completamente surrealistas e que muitas vezes não entendemos bem o que é que está a acontecer na história, mas não deixa de ser interessante as questões que ela levanta sobre o indivíduo, a liberdade de cada um de nós, a forma como nós expressamos, a importância da linguagem, da escrita. Ela vive numa ilha, a nossa protagonista vive numa ilha onde os objetos estão a desaparecer, onde uma caneta, um papel é extremamente importante, onde todas as pessoas guardam segredos, escondem objetos, e a importância, ela vai brincar muito com os temas da importância da memória, da questão da memória, não é? Da linguagem. E apesar de eu não ter criado nenhuma relação com as personagens, porque não criei, este livro marcou-me bastante também. E achei muito interessante esta visão diferente que ela traz com este livro, não é? Traz algo diferente, e eu acho que o mais difícil nos livros contemporâneos é realmente trazer uma nova voz, ou acrescentar com tanta coisa publicada hoje em dia. Depois, na literatura portuguesa, eu tenho que vos recomendar Frederico Lourenço. Ele escreveu muito pouca ficção, e aqui neste romance, Pode um Desejo Imenso, tem a junção de três. Este livro no início era dividido em 3 livros, aqui é apenas um, foi publicado pela Cotovia. Esta edição já não existe. Eles na altura, eu até avisei no meu Instagram, comprem, não ter a última oportunidade da vossa vida em comprar esta edição maravilhosa. Entretanto já saiu uma nova edição com a Quetzal com uma capa feia, mas não deixa de ser um excelente livro. É mesmo um exemplo de capa feia, livro bom. Ignorem aquela capa, porque pode afastar muitos leitores, mas não deixa de ser um livro tão interessante e tão bem escrito, de uma realidade tão nossa, portuguesa, com personagens bastante portugueses, com um professor de literatura, com o seu aluno. Depois é toda uma paixão platónica, e tem toda aqui não só a paixão entre indivíduos, como uma paixão pela literatura. Temos aqui um professor e um aluno, e personagens mesmo carismáticos. E depois há aqui muito de Camões, ok? Vamos ter aqui lições e lições, aulas de literatura, de prosa, poesia, mas a escrita de Frederico Lourenço é assim qualquer coisa de envolvente, cativante, e aqui também personagens mesmo profundas, cheias de camadas. Que livro tão bem escrito, que livro tão envolvente, e nós lemos de forma entusiasmada, não dá a sério. Para quem gosta de livros muito bem escritos, histórias cheias, não pode perder Pode um Desejo Imenso, não pode, sério, que livro incrível. Agora, dentro do contemporâneo mais melancólico, eu adoro romances melancólicos, escritas que nos deixam assim naquele sentimento, não é? Como que a balançar, a abraçar-nos, uma tristeza, mas alegre, uma coisa assim estranha. Eu tenho que vos recomendar A Solidão dos Números Primos, escrito por um autor italiano. Nós aqui vamos conhecer 2 personagens que são completamente desenquadradas do seu grupo de amigos. Uma menina que tenta sempre ser perfeita, e o Matias, que vive com vários
drama, tem mesmo muita questão dramática na sua vida, traumas, e eles vão tentar ser o ombro um do outro, e eles são números primos, são números que não são certinhos, que são desenquadrados, mas os números primos reconhecem-se muitas vezes e tentam apoiar-se, e a escrita do autor também é maravilhosa. Talvez não se goste muito do final, eu adorei, apaixonei-me e estou sempre a recomendá-lo, e tenho às vezes muitas saudades de estar com estas personagens. Agora, mais recente, um livro de uma autora portuguesa que foi assim o grande sucesso deste ano, posso dizer que acho que foi a autora portuguesa que mais sucesso fez em Portugal, chama-se Madalena Sá Fernandes, com o livro Leme. Um livro curto, um livro de autoficcional, um livro autoficcional, é isso que eu queria dizer, em que nós temos uma mulher que tem lances de memória, não é? São pequenos recortes de memória pela visão de uma menina. Portanto, não há aqui grande desenvolvimento. Um livro tão pequeno, ninguém espera um grande desenvolvimento com este livro, não é? É como que já cresceste e estás a enfrentar os teus fantasmas, estás a lembrar-te de pedaços da tua infância, estás a contar a tua verdade e nunca é a verdade total. Existem outras pessoas envolvidas. Nós temos uma mãe que com certeza está a viver outra história, e ela não tem a mesma visão desta mulher que já cresceu quando estava naquela altura, naquele momento, teria, até porque há muita coisa que nós vamos perceber dos nossos traumas, das nossas vivências, das nossas experiências mais tarde, quando também nós somos mães, quando nós crescemos e vemos do outro lado. Então temos a Madalena, a nossa voz narrativa, que está a contar a própria história, que está a enfrentar aqui o fantasma, um padrasto. E esse padrasto era um tanto ou quanto agressivo, e há uma história de violência doméstica, uma relação, uma má relação, não é? Uma má relação em que deixa muitas marcas, e felizmente aquela mãe mais tarde conseguiu sair, e não é difícil nós não julgarmos as histórias dos outros, é difícil nós estarmos aqui a ler este livro enquanto mães, enquanto mulheres, nunca passarmos por situações semelhantes e julgarmos, não é? Mas não deixo de recomendar, é assim maravilhoso. Depois, um dos meus livros preferidos, e aqui tem muito de inspiração de Madame Bovary, Ana Karenina. É uma boa mulher, é um contemporâneo, claro que vai beber aos clássicos. Os clássicos têm muito, servem muito de referência, não é? Para grandes autores contemporâneos, e ainda bem. Os autores contemporâneos, normalmente, as suas referências contam muito, e daquilo que leem. Uma boa mulher, nós temos uma mulher que está fora do seu país, vive com outro homem noutra cidade, com as suas filhas, ela não tem grandes amigos, vive assim uma vida muito perfeitinha, muito certinha, aparentemente, porque ela aproveita os tempos que está sem fazer nada para trair o seu marido. E ela vive questões. Ela tem mesmo muitos problemas do fórum psicológico, e é uma história que também é difícil nós não julgarmos esta mulher, muito difícil, mas vale muito a pena, vale bastante a pena, gostei muito, 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 muito. E por fim, eu acho que quem segue o meu canal há muito tempo já deve estar farto de me ouvir falar, mas eu não podia deixar passar este vídeo e marcar com uma das minhas autoras preferidas, Helena Ferrante. Helena Ferrante, eu já li tudo de Helena Ferrante, tudo o que ela escreva no futuro eu vou ler. É uma das minhas escritoras preferidas, ela deu vida às minhas personagens preferidas, a Helena e a Lila, e
conseguiu criar uma história espetacular, arrebatadora. Eu acho que ela junta várias coisas que eu gosto num livro de literatura contemporânea, que é a escrita, as personagens e o enredo. E muitas vezes, parecendo ou não uma novela, a vida muitas vezes é uma novela. Para quem sabe vivê-la, não é? Ou para quem vive, não é? Se nós pensarmos muitas vezes na vida de quem nós conhecemos, na nossa própria vida, também se calhar dariam novelas, não é? Temos personagens que aqui, que muitas vezes são as que nós encontramos ao longo da vida. Olha, eu revi-me muito nestas meninas, eu revi muito nesta história, nesta infância, nesta fase adulta, nesta fase de ser mãe, nesta fase de separações, de amizades, de novos encontros e de sonhos. Olha, maravilhoso. E antes que fique sem bateria, eu despeço-me, espero que tenham gostado, deixem o vosso comentário, se vocês já leram algum destes livros, deixem o vosso comentário. E não se esqueçam de subscrever o canal e deixar o vosso like. Beijinhos!